Olá, pessoal. Imagine que eu coloque aqui uma circunferência e que destaque dois segmentos. Um eu vou chamar de PA e o outro eu vou chamar de PB, onde ambos são tangentes à circunferência, tanto PA como PB. PA é tangente à circunferência em A e PB é tangente à circunferência em B. Então, obrigatoriamente, a medida desses dois segmentos são iguais. Então, a medida de PA é igual à medida de PB. Nessas circunstâncias, vocês estão aptos para a justificativa de um teorema denominado de teorema de Pitot. E o que afirma esse teorema de Pitot? Esse teorema afirma o seguinte: se eu tiver um quadrilátero circunscritível, quando é que um quadrilátero é circunscritível? Quando todos os seus lados são tangentes a uma circunferência. Então, se todos os lados desse quadrilátero são tangentes à circunferência, esse quadrilátero A, B, C, D, ele é obrigatoriamente circunscritível. E o que garante o teorema de Pitot? O teorema de Pitot garante que se eu somar os lados opostos, tipo somar AB com DC. Então aqui eu vou pegar AB e vou somar com DC. Ele me garante que isso aqui é igual à soma das medidas dos outros dois lados opostos. É a mesma coisa de pegar AD e somar agora com BC. Então agora eu vou pegar AD e somar com BC. A justificativa desse teorema é exatamente a propriedade anterior. Por quê? Vamos imaginar que esse quadrilátero ele tem exatamente 4 pontos de tangência com a circunferência. O ponto T1, o ponto T2, o ponto T3 e o ponto T4. Então, eu posso analisar que a medida de BT1, se é x, BT4 também é x. Se CT4 é y, CT3 também é y. Se DT3 é z, DT2 também é z. Se AT2 é w, AT1 também é w. Então, nesse caso, fica fácil você verificar o teorema de Pitot. Porque se você somar os lados opostos, w com x, com z com y, então vai ficar w mais x mais z mais y. O resultado dessa soma é exatamente igual à soma dos outros dois lados opostos. É igual a z mais w somado com y mais x. Então é igual a z mais w somado com y mais x. Você verificando, você percebe que essas duas expressões elas são exatamente iguais, garantindo assim o teorema de Pitot. Vamos fazer uma questão relacionada ao teorema de Pitot? Vamos imaginar que eu coloque aqui uma circunferência e destaque aqui um quadrilátero que seja circunscritível a essa circunferência. Então está aqui o quadrilátero. Lembrando que se um quadrilátero ele é circunscritível a uma circunferência, todos os seus lados têm que ser tangentes à circunferência. Aí eu vou e garanto, pessoal, a medida desse lado aqui é x mais 1 e do lado oposto a ele é 3x mais 1. A medida do lado aqui direito é 2x e do lado esquerdo é 3x. E eu quero saber qual é o valor de x. Então, aqui seria uma aplicação direta do teorema de Pitot. Se eu somar os lados opostos, tipo, se eu somar x mais 1 com 3x mais 1, é a mesma coisa de somar 3x com 2x. Então, isso aqui é igual a 3x mais 2x. Então, aqui no primeiro membro, como é que ficou? Ficou 4x mais 2. E aqui no segundo membro ficou 5x. Isso significa dizer que 4x mais 2 é igual a 5x, que é 4x mais x. 4x indo embora com 4x, cheguei à conclusão que o x é 2. Então, resolvemos o problema. Achamos o valor de x utilizando o teorema de Pitot. E se a gente colocasse aqui um outro exemplo, um pouquinho mais interessante. Se esse quadrilátero, que agora é circunscritível, se ele fosse um trapézio retângulo. Então, um trapézio é um quadrilátero que tem apenas dois lados paralelos.
E se o trapézio é retângulo, é porque um dos lados não paralelo, ele é perpendicular aos lados paralelos. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma circunferência e destaco aqui, como vocês estão vendo, tento desenhar aqui, um trapézio retângulo. Então, se é trapézio, ele vai ter exatamente dois lados paralelos. Então, se ele for trapézio, ele é dois lados paralelos. Lembrando que como o trapézio é um quadrilátero, eu quero que esse trapézio, ao mesmo tempo, ele seja circunscritível. Se ele é circunscritível, obrigatoriamente os seus lados eles são tangentes à circunferência. Então vou apagar esse excedente aqui para o quadrilátero, o trapézio ficar aqui bem desenhadinho, bem claro para vocês. Então vamos lá, como é um trapézio retângulo, esse ângulo aqui é 90, esse ângulo aqui é 90, e eu digo para vocês o seguinte: nesse trapézio, eu sei que a base menor ela mede 10, sei que a base maior ela mede 15 e que um dos lados desse trapézio mede 13. E eu quero determinar exatamente qual raio da circunferência que está inscrita nesse trapézio. Então, se você ligasse e pegasse o diâmetro dessa circunferência, você sabe que o raio no ponto de tangência de uma reta e a reta são necessariamente perpendiculares. Só que quando eu fiz isso aqui coincide exatamente com o que da circunferência, com o diâmetro. E como esses dois lados aqui são 90 graus, eu posso dizer que a medida do outro lado do trapézio coincide com o diâmetro dessa circunferência. Assim eu posso aplicar de cara o teorema de Pitot, dizendo que 2r somado com 13, 2r mais 13, é a mesma coisa de somar 10 com 15. É igual a 10 mais 15. Chegando à conclusão que 2r é igual a 12 e que o r, que era o que eu queria saber, é exatamente igual a 6. Eu espero que essa dica sobre o teorema de Pitot contribua bastante para a tua aprendizagem. E aguarde os nossos próximos vídeos e até mais!